O filme A Liga da Justiça teve uma releitura feita pelo Snyder Cut, releitura, se é o que a gente pode dizer, e o resultado foi uma obra completamente diferente daquilo que a gente tinha visto em 2017. Agora, por que esse filme é tão diferente, mesmo tendo várias cenas muito parecidas ou até iguais ao filme anterior? Fica aqui nesse vídeo que você vai entender a comparação dessas duas obras. Oi, beleza? Aqui é o Leonardo Boneto, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Slide Mestre. E se você está chegando aqui nesse canal e você não conhece o nosso trabalho, eu sou designer especialista em direção de arte. E a minha ideia aqui é te mostrar que o design está em tudo à sua volta, desde o celular que você carrega no seu bolso, até mesmo os filmes que você assiste, tudo tem decisões de design. Bom, então sem mais delongas, vamos entender aqui de uma coisa muito simples, tá? A edição de um filme pode sim ditar o tom desse filme, como você vai consumir esse filme. Uma edição ela pode dar um tom mais claro, digamos assim, um tom mais leve, um tom mais iluminado, ao passo que ela também pode dar um tom mais escuro, mais sombrio, mais denso. Então uma coisa que tem que ficar muito clara para você é que direção de arte significa tomar decisões, e essas decisões podem sim contribuir para o resultado final desse produto. Na verdade, vão com certeza contribuir, e as pessoas podem ou não gostar desse produto, baseado nas decisões que você tomou ao longo do projeto. Vamos começar aqui analisando a cronologia dos fatos. Quando a gente fala desse universo de quadrinhos, né, de super-heróis e tudo mais, a gente pensa em duas empresas, né, basicamente, a Marvel e a DC. Quando a gente fala do Superman, Batman e tudo mais, esses são heróis da DC, ao passo que a gente tem ali da Marvel o Homem de Ferro, o Doutor Estranho, o Capitão América e etc. A Marvel, depois de muito tropeçar, depois de ter resultados muito ruins, né, ao longo de sua história com filmes que foram absolutos fracassos, ela finalmente encontrou uma receita de sucesso. Ela conseguiu encontrar um ponto específico que funciona muito bem para o seu público. Quando ela cria um filme, esses filmes se tornam muito interessantes de assistir. As pessoas amam os filmes da Marvel. Já a DC, ela tinha uma fama de produzir filmes mais sombrios, filmes mais carregados, mais pesados, tá? Isso ficou bastante claro na trilogia do Christopher Nolan do Batman. Mas nesse caso, essa trilogia fez muito sucesso, agradou muito o público. A questão é que nesse meio tempo, a Marvel ela foi criando um universo expandido, onde cada um dos seus personagens se conectavam dentro desse universo. Então você tinha heróis como o Homem de Ferro, o Capitão América, que iam se conectando filme a filme. E a DC não tinha pensado nessa estratégia. Posteriormente, a Marvel começou a ter muitos bons resultados. Os filmes eles davam muito certo. Já a DC ficava um pouco indecisa se ela mantinha aqueles filmes com esse ar mais sombrio ou se ela partia para esses outros filmes talvez um pouco mais leves, né? Um pouco mais engraçados. Nesse meio tempo, a gente tem um caso bastante emblemático da DC. A gente tem um filme que é o Esquadrão Suicida, que foi um completo fracasso. Se você reparar bem na direção de arte daquele filme, você vai perceber que é um filme absolutamente sem pé nem cabeça. Muitas coisas foram mudadas, né? Muitos conceitos foram mudados ao longo do filme, né? Quando o filme estava sendo produzido. Se você reparar bem no primeiro trailer que foi anunciado do Esquadrão Suicida, você vai ver que é um trailer com esse aspecto bem mais sombrio, uma coisa mais dark. Ele passava uma ideia de que seria um filme bem obscuro, uma coisa bem pesada mesmo. E se você comparar esse trailer com o último trailer que foi lançado pouco antes da estreia realmente do filme, você vai ver que tem um tom completamente diferente, um tom muito mais jovem, teen, uma coisa mais humorística. No entanto, isso não foi elaborado, esse não era o conceito inicial do filme. O que aconteceu é que entre a produção e a pós-produção, ou seja, entre a gravação do filme e a edição desse filme, do Esquadrão Suicida, surgiu um grande lançamento da Marvel chamado Deadpool, que deu muito certo. E aí os diretores decidiram mudar
esses trilhos, né, os caminhos, mudar esse conceito desse filme no meio do caminho, e isso foi muito ruim, porque muitas cenas foram forçadas, outras cenas foram retiradas do filme, que virou meio que um Frankenstein. No caso da Liga da Justiça de 2017, a história foi bastante parecida. A gente tem o Zack Snyder, que era o diretor principal, que estava dirigindo esse filme, que teve uma ideia desse filme e gravou várias cenas, mas no meio do caminho ele teve uma tragédia, sua filha faleceu, então ele teve que ser afastado, e aí nós temos a entrada de outro diretor chamado Joss Whedon, que pegou o trabalho ali pelo caminho e teve que fazer várias adaptações. Ele é um bom diretor, ele dirigiu filmes inclusive como Vingadores, que é um filme muito bom, e a Era de Ultron, mas era um diretor que tinha ali na sua mão várias cenas gravadas por outro diretor e que quis dar a sua característica. E o resultado foi bastante ruim, principalmente porque o conceito não estava definido na cabeça do Joss Whedon, então ele pegou e fez da forma como ele imaginava que seria o melhor. Só que a gente teve ali uma coxa de retalhos, um filme corrido, sem conceito elaborado, sem apresentar bem os personagens. A gente teve um processo muito mal escrito, muito mal dirigido e muito mal executado. Em contrapartida, quando Zack Snyder volta a esse projeto, já falando, não, pera aí, eu vou pegar esse projeto aqui e vou fazer da forma como eu tinha imaginado. E ele faz esse novo filme que é lançado agora em 2021. Ele mostra que um filme bom não precisa necessariamente ser um filme mais leve, um filme mais infantil, um filme mais humorístico. Ele pode sim ser um filme mais sombrio, mais denso, mas pode ter um peso muito grande se você souber como formar esse filme e seguir esse conceito do começo ao fim. A gente consegue notar aqui que nesse filme, nessa edição do Zack Snyder, ele tem um tom muito mais sombrio. Isso fica muito visível por ser um filme com menos saturação. Ele tem esse aspecto meio melancólico, essa coisa mais dark. Muitas cenas onde foram gravadas usando apenas uma fonte de luz. Em contrapartida, já no filme do Whedon, você tem várias cenas que são mais coloridas. Cenas com várias fontes de luzes diferentes. Como eu disse, isso dita o ritmo da narração desse filme, né? De como você vai contar esses fatos. A trilha sonora aqui nesse filme, ela também tá bem mais densa, ela tá bem mais épica. Para fazer com que você se conecte com esses heróis que aqui na DC são retratados como seres assim muito acima dos humanos, mas que ainda assim tem muitos problemas, tem muitas responsabilidades, um peso muito grande por serem quem eles são. Nesse filme fica muito claro também como alguns personagens têm muito destaque, né? Como o Flash, por exemplo, e o próprio Cyborg. O Flash inclusive tem várias cenas onde ele mostra ali toda a sua capacidade, todo o seu poder, com cenas em câmera lenta muito bem elaboradas, que você vai concordar comigo, lembram sim as cenas do Mercúrio no filme do X-Men. Obviamente que a carga horária do filme ajuda nesse sentido, né, para você acabar se conectando, entendendo e mergulhando mais nessa história, mas faz muita diferença a forma como você vai contar isso. E eu particularmente achei muito acertada essa decisão de fazer com que esse filme tenha um color grading menos saturado. Isso mostra realmente a preocupação do diretor em realmente demonstrar como que seria um mundo sob uma ameaça iminente, como a do Darkseid, que é sim um inimigo muito poderoso. Eu também achei bastante interessante do ponto de vista da decisão do diretor por fazer com que o uniforme do Superman seja um uniforme preto e branco ou preto e prateado, enfim. Eu não sei porque exatamente o Zack Snyder decidiu assumir essa mudança tão emblemática, mas considerando que o Superman talvez seja a figura que representa um luto e que também representa um perigo ainda não compreendido pelos demais heróis, eu acho interessante você associar o Superman com esse tom de preto que normalmente está associado aos vilões. Além disso, ao longo do filme, várias cenas de descontração foram retiradas, justamente para reforçar esse peso dramático. Por exemplo, a cena da corrida entre o Superman e o Flash foi retirada, e a cena do laço da verdade com o Aquaman. E é por isso que eu digo que é muito importante você definir um conceito antes de você elaborar uma obra, e você ser muito fiel a esse conceito. Pensar como essa obra vai ser produzida, e como ela vai ser executada, e como ela vai ser finalizada, e acreditar nessa ideia até o fim, não ficar mudando essas decisões ao longo do trajeto. Então leve isso para a sua vida, beleza? Se você gostou desse vídeo, clica aqui em gostei. Se você quer ver mais vídeos desse estilo aqui, já comenta aqui embaixo também, se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa as notificações para você ficar sempre atualizado de tudo que eu posto. Valeu e
Até mais.